Então, nosso convidado agora na câmera 5, por favor. No programa de hoje, o deputado federal mais votado no Mato Grosso do Sul. Isso é um tremendo absurdo. Advogado com ênfase no agronegócio e fundador da Academia de Direito Processual do Mato Grosso do Sul e do Instituto Conservador. Então, meu mais sincero muito obrigado. É pró-Deus, pró-vida e pró-armas. Palmas para o deputado federal Marcos Polon. É isso aí, Polon. Uma salva de palmas. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem, Polon? Obrigado, tranquilo bem, ou não? Tudo ótimo. Tudo certo? Tranquilo, tudo. Estamos agora conversando aqui com o Serrão que essa CPMI não sai. Então, eu até acredito que possa sair, né? Embora, como vocês noticiaram agora, tenham os 60 milhões rodando no balcão. Se vocês prestarem atenção, nesse momento já era pro ladrão tá mais confortável. Ele tá desconfortável. E já passou bastante tempo, já era para ter se acertado as coisas. Nós temos o parlamento mais ideológico, acredito que da história, do que eles chamam de república. Né? Para mim isso é regime. Mas e a verbinha? O que você está precisando, Polon? Polon, o que você está precisando lá, Polon? Ele tá precisando do quê? O que você está precisando? Precisa de picanha? Exatamente. A questão é essa. Nós temos... normalmente o brasileiro médio ele está preocupado com a ponte nova, com o meio-fio pintado, com o hospital. E aí são esses parlamentares que utilizam a máquina e precisam desse recurso para levar para suas bases. Só que agora nós temos uma leva grande de parlamentares que entrou com voto ideológico, que o eleitor não vai perdoar o fato dele dar um jeitinho para levar uma verba nova para construir uma ponte. O eleitor quer esse embate direto, quer que se faça isso. Então eu acredito que há possibilidade sim de se manter, tanto que 2 saíram, estão sendo fritados na internet. E a internet, que é a informação descentralizada e distribuída, que está deixando em pânico todo o sistema de comunicação tradicional. E vocês são baita exemplo disso aqui, vocês explodem na internet. Não é você que pensa. Não, no Mato Grosso do Sul. Eu vou mandar lá os BO para você. Lá fazer show, então. Cigarro para nós ninguém vai levar. Leva. Tá bom. Mas enfim, é essa estrutura aí que eu acho que nos dá esperança de fazer algo diferente. Mas nessa questão da CPMI, deputado, por que tanto medo? Porque se você for investigar ali, seria mais armas que você teria contra o próprio Bolsonaro, certo? Eles temem a verdade como o demônio teme a cruz, meu amigo. Então tudo que envolve a verdade, quando se trata de PT, causa terror nesse pessoal. Existe a possibilidade de terem havido infiltrados ali. A gente não sabe, isso vai jogar luz. Eu não estou dizendo que teve nem que não teve. Por exemplo, o secretário de Segurança do DF está preso por omissão. E a omissão do Flávio Dino? Que deveria responder pela Guarda Nacional, pelo um punhado de gente, GSI, o escambau que deveria estar ali, por que eles não estavam? Então tudo que envolve a verdade dá medo nessas pessoas. O fato do Lula ter colocado sigilo sobre as imagens do dia 8 já é um grande indício que tem coisas que precisam ser elucidadas. Então, mas a CPMI nunca funcionou muito bem aqui no Brasil, né? Sempre terminou em pizza, o Petrolão, mesmo a do Covid. Exatamente. Se não for seguida de investigação, não adianta nada. O problema também que eu acho que o Lula lá, o governo, né, tá preocupado é que vai travar. Não vai acontecer mais nada. Lembra da Covid? Exatamente. Covid ficou uma papagaiada. Travar puta circo. 6 meses que ficaram aquela circo. discussão, não aconteceu só palanque. Circo do Arrelia. Então, Passa reforma. Não aconteceu nada porque não tinha nada, mas se vocês lembrarem dos escândalos do Petrolão, do Mensalão lá atrás, o que desencadeou a opinião pública foi a CPI. Você lembra da CPI dos Correios, que deu todo o estopim para aquilo lá? Então a gente pode puxar um fio aí que pode inclusive gerar um impeachment do Molusco. Mas não deu em nada. Estourou. O Lula ficou, costurou. Vamos parar isso e tal. Só que parou gostosinho, não aconteceu nada naquela sessão. Você lembra, né? Lembro. Houve o desgaste, costurou, depois acabou estourando na Lava Jato. Então é uma sucessão de acontecimentos. Eu acho que o Congresso hoje é mais ideológico. É um voto mais voltado a ideias do que a vantagens financeiras. Então tem esperança. É o que me sobra, né? Se eu perder a esperança, não me sobra mais nada. O pessoal, eu ouvi vocês falando aqui que tem várias atrapalhadas acontecendo, até o Serrão que estava aqui falou, mas eles são muito bons, eles são profissionais. Eles são profissionais em destruir o Brasil. Parece que eles não têm um plano de governo, têm um plano de vingança e são profissionais. E aí ele falou, a oposição está perdida, não tem uma pauta. Não, nós temos uma pauta única, que é impedir que eles destruam tudo.
A gente está correndo com tudo lá, se organizando. Se vocês acompanharem a TV Câmara, você vai ver que a direita nunca se organizou como está organizada agora. A gente lota o plenário, nós somos os primeiros a chegar, os últimos a sair, a gente tem um discurso alinhado, porque a nossa única função hoje é tentar impedir que eles destruam tudo. Eu vou pegar o segmento que eu atuo, que é o de legislação de controle de armas. Eu fundei o ProArmas, que é a maior instituição armamentista fora dos Estados Unidos. É uma espécie de NRA aqui no Brasil. É um segmento que gera muito recurso, muito emprego, e eles simplesmente destruíram tudo numa canetada 1º de janeiro, antes do parlamento se formar, e já impactaram em mais de 150 mil demissões, mais de alguns milhares de empresas que estão fechando. Para você ter uma ideia, só de importação no aeroporto de Guarulhos aqui, São Paulo recebia 1,9 bi. Eu conheço empresas aqui, lojas comuns, que recolhiam de ICMS 1 milhão mês. Caramba. E aí eles simplesmente, num ano que vai ter uma baita de uma recessão, se avizinha um colapso no emprego formal, eles estão fechando um monte de empresa que atua regularmente com base exclusivamente em narrativa. É só narrativa, não tem nenhum fato. E é assim em todos os outros segmentos. Eles estão atacando o agro, estão atacando a propriedade privada, estão atacando a pauta de legítima defesa. Então, mas o agro, a sacanagem, tanto é que você vê lá, né? Você vê lá na divisão que ele fez do ministério, porque não tinha do Bolsonaro, era a Tereza Cristina, cuidar tudo. Ele dividiu o ministério para quê? Para fazer o agro do rico ser o agro do filho da puta. E o agrofascista. É o agrofascista. O agrofascista é o explorador, tal, não sei o quê. Como se todo mundo é um agricultor. Exatamente. Né? Todo mundo é um agricultor. E o cara, ele faz isso para jogar. Mesmo essa invasão agora, me parece que os caras... Eu vi o negócio do MBL... Você viu que os caras da cidade foram lá enfrentar os caras do... Sim, na Bahia. Do ônibus, tiraram a Você viu isso? Aquilo é fake news? Não, é real. É real aquilo? Aquele na Bahia. Barrinhas, né? Barrinhas. O pessoal juntou aí no Mato Grosso do Sul, que é meu estado, lá na cidade de Japorã. Eles caíram para dentro de uma propriedade rural e foram enxutados. O povo foi lá. Os proprietários se juntaram. Mas isso é um perigo, cara. Isso é um perigo. Uma guerra civil. Isso é um perigo. Eu na FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu respondo pela pasta de segurança no campo. Nós tivemos, na política de acesso a armas do Jair Bolsonaro, uma redução comprovada em 55% de violência no campo, dentre várias coisas, uma delas a possibilidade de você ter arma, o que dá medo no vagabundo, para deixar bem simples assim o pessoal entender. Eles estão fomentando a violência, estão fomentando as invasões, e isso pode dar uma tragédia. Por exemplo, o Zé Rainha, numa das incursões dele, ele invadiu a fazenda. Zé Rainha foi em cana. Foi em cana agora. Inclusive, parabéns ao Derrite pela coragem. Que já era para ter guardado esse vagabundo há muito tempo. Ele invadiu a fazenda de um primo meu no Pontal do Paranapanema e foi alvejado. Como diz o Zé Agripino, infelizmente o menino deixou a raposa escapar. E está dando trabalho até hoje, tem que prender. É vagabundo, tem que prender. E esse é o grande problema. Eles estão fomentando a luta de classes em vários temas, quando não usam a pauta identitária ou então a questão do campo, e isso pode gerar uma tragédia, porque estão incentivando invasões e a pessoa não vai abrir mão do seu patrimônio, da sua vida de graça, sim. Mas o Polo, isso aí não é uma coisa muito antiga, cara? Isso e demodê, já era para ter passado, só que eles se alimentam disso. Tão fora de época, né? É um negócio tão antigo. Tão antigo e completamente abjeto. Eles se alimentam disso. Vão se sectarizando. Em relação ao Ministério do Lula, nada me assusta. A única coisa que me assusta ali é o fato de que, historicamente, o Alibaba tinha 40, não 37. Então ainda cabem mais 3. Né? Ô, louco, bicho. Mas você é advogado com ênfase no agronegócio, correto? Tá aqui no seu currículo. Essa história, qual que é o interesse do governo, que você acha ideológico, do governo atual, né? Com o agronegócio, como a gente falou aí, de chamar de fascista, ou de não incentivar o agro, que, é onde a gente está precisando, na verdade, agora, né? Locomotivo. O que eu posso intuir, não temos dados sobre isso, é que eles tentam enfraquecer o agro como iniciativa privada para fortalecer grupos.
Então, se você, por exemplo, enfraquece o setor de frigoríficos, isso é só uma hipótese, tá? Isso não aconteceu. Você enfraquece os pequenos e médios frigoríficos e daí um grande frigorífico amigo do rei, nesse reino específico, vai adquirir tudo e domina todo o segmento. Já vimos essa história. Eu acho que aconteceu em Madagascar, em algum lugar. E é assim a mesma coisa no soja, na questão dos eucaliptos, enfim, eles vão atacando e você pode ver, muitos desses políticos de esquerda têm grandes extensões de terra e não há invasões, só há nas das outras pessoas comuns. Em Rondônia, por exemplo, tem um grupo terrorista lá que chama LCP, Liga dos Camponeses Pobres, que eles têm um grupamento de 300 homens que receberam treinamento das Farc, estão fortemente armados, eles entram nas fazendas, torturam os proprietários, matam as pessoas e colocam famílias lá para estabilizar a invasão. Depois que estabilizou, eles vendem a posse para uma outra pessoa e vendem a proteção também. Está acontecendo em Rondônia. Ano retrasado, eles arrancaram o coração de um produtor rural. Mas não era o Bolsonaro? Não, calma aí. Época medieval. Arrancaram o coração do produtor rural e ano retrasado também entraram na fazenda de um sujeito que eu não tive a oportunidade de conhecer e tinha um amigo meu de lá, que é o Bruno Scheid, ele passou das 5 horas da tarde, ele foi recebido com um fuzil na propriedade dele e foi torturado até as 5 horas da manhã, quebraram o tornozelo dele com um martelo, deixaram ele nu na frente da família, ele foi torturado a noite inteira e depois conseguiu reaver a propriedade, mas um amigo dele, acho que foi em 2018 ou 2020, eu não lembro certo a data, eles entraram lá e ficaram torturando esse senhor a noite toda, queimaram os pés dele num pneu, com óleo diesel, enfim, para encurtar a história. Depois de torturar, degolaram a esposa, deram um tiro de 12 no rosto dele e tomaram a posse. Então, o que acontece é terrível. No campo, a polícia não chega, fora as quadrilhas especializadas. Tem defensivo agrícola que custa uma fortuna. Tem os bandidos de ocasião, como é o caso do Lázaro, que entraram. Então, isso já são elementos preocupantes para o homem do campo. E se você soma isso aí, movimentos terroristas que são especializados em invadir propriedade, em matar, em torturar. Teve um caso aqui em São Paulo, perto, acho, da fazenda do Fernando Henrique Cardoso, a fazenda vizinha, que o pessoal entrou e deixou a proprietária uma semana amarrada ali. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque isso é muito perigoso, muito perigoso. Que loucura, hein? Eu não sabia que era assim. Torturar os caras. Porque não chega, né? Não chega até a gente. Mas foi na época do Bolsonaro, né? Mesmo tendo arma. Mesmo tendo arma. Porque um do negócio que todo mundo fala que é o seguinte, que a arma é bom para quem que tem uma propriedade rural, que não tem acesso à polícia. A polícia demora para chegar. Tem muito lugar que é assim no Brasil, inclusive, né? Que não tem acesso na cidade também, se você ligar, dependendo da cidade, eu não sei como é que tá aqui na capital, mas tem muita cidade aí que o iFood chega antes da polícia. Sim. E o momento crítico são os primeiros 5 minutos. Eu já tive várias situações comigo e com pessoas que eu conheço que evitaram agressões injustas só pelo fato de estar armado. Você inibe o vagabundo. E uma das coisas que aconteceu com a política de acesso a armas de fogo foi reduzir drasticamente o número de homicídios. A gente teve a maior redução da história e, aliado a isso, reduziu-se o número de invasões. Por quê? Porque isso cria um fenômeno chamado dissuasão racional, onde o criminoso fala assim, olha, existe o risco de eu tomar um tiro entrando nessa casa, porque as pessoas estão comprando armas. A polícia interceptou alguns áudios de grupos criminosos falando, cuidado ao roubar carro, porque se você pegar um carro aqui, ele vai te pegar, porque o cara é treinado e tal, não sei o quê. Então a arma, ela é um fator de redução de crime no campo e também um fator de redução de crime na cidade. Mas é que é complicado, né? E aí... Ficou muito tempo. Deixa eu só fazer um break para o Reginaldo. O Gigi tem arma lá em... Tem. Atibaia. Ele tem arma e cavalo. Ele tem um cavalinho. Sim, ele é o homem do Malboro. Ele tem uma garrucha. Ele fica de calçadinho sem camisa de final de semana. Beto Carreiro brasileiro. Ele tem um Rossi lá com cabo de madrepérola. Tô ligado. Então ele é tudo amigo, enferrujado. ele deve ser amigo do ministro da Comunicação. Ele gosta muito de cavalo também. Isso aí. Fazer um break. Olha lá o Reginaldo. Ó. Tem lá o rei do gado. Olha lá, o Nacinta, ele tem um Rossi. Esse é bom demais. Com cabo de madrepérola. É um cowboy. Vamos pro break, por favor. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, pode falar mesmo. Deixa eu fofo. Não, vai lá, fuzil. Não, excelentíssimo senhor deputado, que agora eu vou... Sim, agora você falou. Manter a compostura. Falou bonito. Certo. Aí Marcos Polon. Excelentíssimo senhor Marcos. Aí o senhor fala tudo isso de arma, o quanto ajuda, o senhor é pró-arma, e aí defende arma na mão do cidadão de bem. Aí vem um ministro e fala que... mas aí as armas na mão dos traficantes não são regulamentadas. Aí já não é com a gente. Em cima de todo o conhecimento que o senhor está vendo, que está
está se formando ali. O que esperar nesses próximos 4 anos em relação à segurança? Olha, Fuzil, tem 3 coisas. A primeira é a seguinte: a gente luta para continuar existindo. É um setor que gera emprego, gera renda, que está sofrendo muito. Isso vai impactar em muito emprego, muita coisa, vai ser terrível, e que vai aumentar os números de violência, os índices de violência. Então, nós estamos lutando para manter a existência do segmento. Se a gente conseguir existir até 2026, vencemos. Que a proposta deles é a total aniquilação. É transformar clube de tiro em biblioteca. Eu não sei por quê, porque a maioria deles não sabe ler, né? Ou finge. O outro é acabar com as lojas Hermes. Enfim, é uma terra arrasada. Só que nós temos que acreditar que é possível continuar lutando, permanecendo, e nós precisamos, pessoal que hoje é oposição, a começar a pensar política em décadas, não em anos. Nós temos um defeito muito grave, que nós somos imediatistas. E a política tem que ser pensada em décadas. Então, nesses 4 anos nós vamos sofrer? É evidente que vamos. Só que a pauta tem que se fortalecer para ser reconstruída e estabilizada como política de Estado e não política de governo. Senão nós vamos ficar dependendo de quem é o presidente da vez para sempre. Então, a ideia é consolidar isso até conseguir esculpir isso aí na Constituição Federal, como é nos Estados Unidos. É um processo muito longo, eu acredito que eu não vou ver isso aí, mas se eu não trabalhar para isso, nem meu filho não vai ver. Então, talvez meus filhos, talvez os filhos dos meus filhos, porque muito mais do que armas, Fuzil, a gente luta por liberdade. É esse o ponto. E as duas outras considerações é o seguinte: vocês são um pessoal muito privilegiado, porque o Lula proibiu o fuzil, vocês ainda estão usando fuzil. Mas esse fuzil aí não funciona. Esse aí é... Esse fuzil é mentira, né? Esse engasga. E a outra é o seguinte: Marcos Polon é fácil. Eu quero ver se acertar meu nome do meio depois, te dou uma dose de vodka. Dias? Olha! Esborovski. O Gordão é armamentista, né? Eu? Você é armamentista. Não, eu sou a favor da liberdade, como ele falou. Não Você é é armamento. Paulinha também é. Sim, não tenho arma. O Sami não é. Eu não tenho arma, Sami mas tem cilingue. eu não tenho arma, mas eu sou como o deputado falou, eu sou a favor da liberdade. Quem quer ter, que tenha. Agora eu queria perguntar, o senhor citou aí o ministro, ministro das Comunicações, queria saber se tem alguma coisa que o senhor está fazendo, porque ontem o Lula, depois de uma reuniãozinha, né, aqueles jantarzinhos que a gente sabe muito bem que as coisas acontecem, decidiu manter o ministro lá, né? Isso. Queria saber se o deputado tem alguma coisa que está pressionando, porque ontem a gente esteve aqui com o senador e ele falou que não falou nada, né? Uhum. E talvez por causa do partido. Eu queria saber do senhor se tem alguma coisa, algum tipo de pressão para que, né, investigue ou pelo menos afaste até ser investigado. Eu acredito que uma hora vai ser inviável manter a maioria dos ministros. Eu sei que o critério de seleção foi ter alguma pendência penal, né? Eu acredito que 100% ali tem alguma pendência penal, mas o negócio está começando a vir à tona. E o ministro das Comunicações, por exemplo, ele é um artista. É todo dia uma coisa diferente. É o cavalo, é a diária. Aí hoje saiu uma outra, que ele tem um sócio que é funcionário fantasma no Senado. Então uma hora vai se tornar insuportável manter isso aí. Escondeu o patrimônio, 2 milhões. Exatamente, em cavalo, né? Sui generis. Ele veio com um leilão aqui com o avião da FAB. Enfim, é um montão de coisa. Tem a outra ministra que é ligado fortemente à milícia. Tem o outro do Rachadão. Do União Brasil também. É o Rachadão. Aí temos o próprio Flávio Dino, que tem uma sucessão de coisas ali que são questionáveis. Então eu acredito que um a um esses ministros vão sucumbir. Mas você acha mesmo com a pressão? Ô, Polon, mas o PT tem uma capacidade de fazer. Agora virou as joias e só se falam nas joias das joias da Michelle. Das joias da Michelle. Os caras têm a manha. Vamos respeitar. Eles são bons, Vamos respeitar esses caras, que esses caras têm a manha. Os caras não são amadores. Eles dominam a narrativa. Vira o jogo, O primeiro passo para você poder enfrentar isso é reconhecer que eles são bons. E são mesmo. Agora, um grande indício de que a joia é algo regular é que bandido não costuma ser pego com joia. Bandido é pego no triplex, né? A questão da joia, se fosse regular, ela tinha colocado no pescoço e simplesmente caído para dentro. Ninguém ia pegar. Justamente o oposto. A imprensa aqui noticiou isso aí da ideia que ela foi para lá, ganhou o presente para ela e deu para um assessor, Asponde da vida, e põe na mochila e leva. Não foi isso aí. Nessa missão o presidente não estava, a Michelle não estava. Então foi um presente de Estado para Estado que por um erro
procedimental não entrou do jeito que deveria, só que isso foi algo de Estado para Estado que fica no acervo, que diferente do Lula, que se apossou do acervo presidencial, isso aí iria ficar no acervo presidencial. O presidente, ele até comunicou que eventualmente a primeira-dama usaria, mas pertencia ao acervo presidencial. E é importante repisar isso aí, mas eles são os reis da narrativa, a gente tem que entender isso aí e saber trabalhar isso aí. O que eles têm feito, reiteradamente, vão ter trabalho nisso na Câmara, o Lira já deixou claro, é querer, a única coisa que eles estão fazendo é colocar imposto, o tempo todo imposto. E o mais legal, Emílio, é ver a imprensa te desdobrando para falar que imposto é algo maravilhoso, Sim, é bom. o consórcio. E aí eu imagino aquele menininho olhando pra mãe dela assim e falou: mãe, sabe o que eu quero fazer quando eu crescer? Fala, meu filho, eu quero pagar imposto, o máximo de imposto que eu puder. Eles vendem como se fosse assim. E imposto é roubo. E num estado perdulário, como o Brasil, glutão, qual que eles estão fazendo agora, sem qualquer responsabilidade fiscal, é a hipótese mais abjeta de empobrecer as pessoas. Então, mas agora você tem que entender o seguinte: o Barba tá com a bigorna da realidade no colo. Tá pesada essa bigorna. Tá no colo dele. Tá no colo dele. Ele veio, ficou lá com o papo da picanha. Você viu lá os caras? Picanha. Você viu que eu levei a picanha pro plenário? Não vi. Levei. A bigorna. E hoje sabor picanha. A bigorna tá no colo. Tá no colo do Barba. E ele tá vai no fazer colo. O quê E essa bigorna? Não, ele tá com a bigorna. Ele sentiu a bigorna. Né? Ele sentiu a bigorna. Da realidade. Ele falou: opa, não é mais aquilo que era 2000. Não é outra coisa que 20 anos se passaram. Falou, a Janja enchendo o saco, a Janja. Começou. Muito Viagra. Acabou o carnaval. Deputado. Aí, só que é o seguinte: o Bolsonaro também já não é mais essa unanimidade. O Bolsonaro também tá lá, vai lá com o Trump, fica ali no Trump, volta dia 15. Dia 15 não é mais. Vou na Dilma. Ou seja, achei a taxa boa, pô. Ou seja, abriu uma avenida no Brasil, com corredor e tudo abriu mais. uma avenida do Brasil que pode ser uma coisa boa pro Brasil. De fato. Abriu um negócio pro Brasil que a gente não sabe. Mas eu não sei se é verdade. O que você acha, o deputado? A minha opinião é que 2 anos, 1 ano e pouco, a gente vai ter as eleições para a prefeitura. Não dá tempo de surgir uma liderança do tamanho do Lula e do Bolsonaro. Com todos esses poréns, não dá tempo. Para 26 também acredito que ser pouco provável. Eles tentaram fabricar alguém para ir para o embate com o Bolsonaro, não conseguiram viabilizar uma terceira via e tiveram que descondenar o Barba para poder levar alguém à altura que pudesse fazer essa briga de titãs aí. Eu acredito que o brasileiro precisa amadurecer muito na questão política, há um culto à personalidade muito arraigado. Como eu falei, é a primeira vez que os deputados e o parlamento de forma geral tem membros que estão lá por questões ideológicas, efetivamente, e no volume que tem. Então, acho muito difícil a gente conseguir esse descolamento tão rápido. Eu ainda acredito que a polarização vai ser mantida e a gente vai continuar por muito tempo com Lula e Bolsonaro. Com esses nomes. Mas eu acho que não são esses nomes. Porque o Calango já perdeu a voz. Não tá aquele Cafu de 94. Não é. Que saúde do Cafu, amigo. Calango, não tá mais pedalando. Um Calango velho. Porque o Calango, ele volta, né, meu? O cara que é do Nordeste, o pessoal do Nordeste sabe que o Calango, não desiste, pô, cadê o Calango? Aí o Calango volta. Ele é o Highlander. Ele é rápido. Mas ele tá um calanguinho muito já usado. E não passa. Então eu acho, o Bolsonaro, eu acho que tem muito anti-Bolsonaro. Tem muita gente que virou anti-Bolsonaro, não sei porque que é da pandemia tal, e não sei o quê. Então eu acho que essa polarização direita e esquerda, esse pensamento que a gente está falando, que é o microempresário, que é o cara que quer um Estado menor, que não quer esses bolivarianos, essas puta ideia de jerico, eles não querem mais isso no Brasil. Então eu acho que aí surge a nova, o 26 lá. Não sei se vai ficar assim mas com tá Bolsonaro. Um pouco longe, hein, Milhão? 26. Não, eu sei, mas é assim. Eu acho que tá, assim. eu acho que tá perto demais. Acabou de sair tá trending topic no Twitter que o Boulos tá fazendo uma chapa com a Tabata Amaral.
pra Prefeito vir pra de São prefeito Paulo. de São O Alba Paulo. avisou. Que Eu falei. seria nos moldes que o Lula fez com o Alckmin. Sim. Mais moderado. Ela mais uma esquerda moderada, ele mais uma esquerda... Mas o Boulos é mais radical que o Lula, né? Eu acredito que... O Boulos ganhou aqui. Então, ele foi o deputado mais votado desse Milhão. São Paulo já teve muitos prefeitos petistas. Eu teve gostaria de Erundina, ver, teve a Marta, né? Credo, o Boulos credo. prefeito de São Paulo. Ah, vai dormir. Eu Mas acho é que isso aí, seria pô. um momento. Você já comprou passagem pedagógico. pra Rapaz, Suíça. até eu votar no Boulos pra ver como seria. O cara já tem um Administração. Fazendo Olha, um gancho na questão Aí, ó. do desgaste Tá maluco. do Bolsonaro que ele falou, que o Emir falou, eu acredito que esse desgaste ainda exista, mas ele está começando a reduzir. A gente observou 30% a mais de movimentação nas redes bolsonaristas e 15% ou 13% a menos na do Barba, e eu acredito que vai ser tão catastrófico, como já está sendo, vai continuar sendo tão catastrófico, que o pessoal vai acabar abrindo mão dessas narrativas, porque toda a rejeição do Bolsonaro foi construída, né? Eles pegaram algo bom e construíram uma imagem ruim, e do lado de lá pegaram algo ruim e construíram uma imagem boa. As pessoas compraram a imagem. Então eu acredito que vai acontecer isso. É a mesma coisa em relação ao Boulos. Se o Boulos ganhar aqui, vai ser pedagógico. Porque você vê, por exemplo, o Haddad. O Haddad não ganha aqui em São Paulo, mas nem para síndico. Exatamente. Aquela ciclovia lá, pintou de vermelho ao preço do porcelanato mais caro da cidade, uma tinta vermelha. Então, Já tá tudo desbotado. acredito que vai ser pedagógico. Se São Paulo cometer esse equívoco grave, pra aprender. vai ser pedagógico, igual o Barba. O Barba vai ensinar o Brasil por muitos e muitos anos e algumas gerações que a esquerda só sabe destruir. Mas, deputado, você acha que é pedagógico? Porque a América Latina aqui, ela sempre experimenta do E vermelhão gosta de experimentar. e volta, de alguma forma. Na verdade, se você vê, não é toda a América Latina, o Uruguai, ele não se mantém. Então a esquerda do Paraguai também, a esquerda não se cria lá no Paraguai. O grande problema... Mas o Uruguai teve um Mojica lá. que Sim, era um mas cara depois que- eles estabeleceram um Fusca, grande centro. Então você vê que é algo um pouco diferente. A economia é mais liberal, bem mais liberal que o Brasil. O Brasil é uma das economias mais controladas do mundo. E o que acontece nos outros é que eles criam um sistema onde você não consegue voltar, onde a oposição não consegue voltar. Não é que o povo aprova, é que não tem jeito. Por exemplo, na Venezuela. Então, a nossa grande luta, a nossa grande pauta é impedir que movam as estruturas a tal ponto que se não permita mais uma alternância democrática. É que o Brasil é muito grande, né, deputado? Você vê lá, tá falando de Uruguai. Uruguai é uma fazenda tua lá. Não dá pra comparar. Uruguai é uma fazenda do Mato milhões de Grosso. pessoas. Você fala Uruguai, é uma fazenda do Mato Grosso. Você fala, a fazenda é Uruguai. Mas eu não entendi uma milhões, coisa. Paraguai 7 é menor que a cidade O de São Brasil, Paulo. o Brasil, Dois juntos. o Brasil trinca, mas não quebra. Graças Ele a Deus. trincou na Exato. Dilma, Trinca. ele trincou Mas lá deu nos uma bela PT. trincada, Não, né? dá uma Sim, puta é igual o trincada. bambu. Aquele copo que Tá não dá tudo mais cheio de pra usar. super bomba, É, se Enverga, mas aquele não que dá quebra. medo de encostar. cheio de super Fita bomba, casca tal, a ele boca. trinca. Agora, o Boulos prefeito de São Paulo ia ser um negócio... Tá maluco. Hã? Vocês iam ter notícia pra caramba. Você já Tá pensou maluco. que ia ter de pauta? Sai daí. Isso é loucura. O que ia ter de... Sai Cuidar do daí, povo, velho. Você ele ia tá cuidar do doido. povo. Uma coisa Claro o quê? Você mora em Cuidado do Principalmente do Olha lá, povo ó. dele, né? Como é simpático. Sincero. Tá, ó o Maurício Meirelles. Inclusive, ele é um dos que incentivam as invasões. A gente Sim. entrou com uma notícia crimes Zé contra ele, Rojão. justamente por apologia ao crime. E é como você falou, é um estopim de violência no campo. É. O cara- Só não entendi Porque a matéria-prima desses canhoteiros, principalmente esses canhoteiros nossos aqui, da América do Sul, tá, é os bolivarianos, é o pobre. É isso aí, a luta de Se o classe. cara tiver, tem que ter pobre pra cacete. É a Quanto matéria-prima. mais pobre tiver, Melhor. Melhor. Porque é o discurso pra eles. pega. É, por isso que eles E rouba a multiplicam. pauta. O Petro falou isso na Exatamente, Colômbia. Ele falou exatamente. claramente. Ele falou: O ó, Lula tem também. que manter o povo pobre. Se o pobre ganhar dinheiro, ele vira direito. Mas você viu o Isso, negócio da exato. Nicarágua? deputado? Isso, Tá eu ia falar acompanhando? agora, justamente a questão da Nicarágua. Por favor. E aí eles fazem toda essa estrutura de narrativa. O TSE nos proibiu, que proibiu vocês também de falar, Sim. e a gente falar que ele tinha vínculo com o pessoal da Nicarágua e as outras ditaduras, e agora na ONU ele se recusou a fazer a censura à Nicarágua, que segundo a ONU está perpetrando práticas equivalentes ao nazismo. E esse é o Barba. Tem um prato cheio, vai ser 4 anos de terror. Os companheiros, pô. Companheirão. É, os companheiros estão É, perdoados. o problema, como você falou da Bigorna, não tem mais espaço para todo mundo, não tem mais dinheiro para todo mundo, ele não goza do mesmo prestígio que tinha e nem do poder que tem no parlamento. Outra coisa do Barba.
do calanguinho. Calanguinho, eu acho. Não, calango? É muito rápido. Calango. Calango é poderoso. Piscou, você perde. Outra coisa que o calango perdeu, que é um negócio que a gente não imagina, é popularidade. Sim. Ah, vá. Mas é, foi eu muita. sei, porra, mas é o calango, bicho. Ah, e daí? Porra, o calango. E daí? O calango. O cara vai brigar. Paz e amor. Ah, paz e amor. Não é Juntava não, aquela raivoso. turma. Mas isso Juntava faz tempo, aquela tá turma. dividido. Isso faz Porra, tempo. O cara foi capa da Segundo Forbes. opinião, mas ele é o cara. Mas É o cara, pô. Mas dá pra ver. Não é um cara qualquer. Deu pra ver. Não é um cara raivoso, qualquer. É um velho Porra, raivoso. Desculpa. Mas Não, você tá falando uma entendeu? babaca. Não Você junta. tá entendendo o que eu tô falando, né? Você Sem entendeu? mortadela não junta dois quarteirão. Não, eu sei, mas é um negócio que. Não, mas pô, você não pode menosprezar um adversário desse tamanho. Ou melhor, um inimigo desse tamanho. Porque é inimigo do Brasil, é meu inimigo. Ele é muito bom. A gente tem que saber que ele é bom no que ele faz. Mas Ele não é é bom mais em popular mentir, que nem antes. ele é bom em iludir, mas ele lota um lugar do pessoal pedindo picanha, gritando picanha, picanha. Então as pessoas acreditam. O brasileiro médio, o sujeito que não se envolve em política, nós tivemos aquela realidade. Nós temos 30% que sempre vão votar em qualquer coisa que o PT coloque. Se botar um tijolo com asa ali, eles votam. Nós temos 15, 10% que é direita, que vão votar do lado de cá. E é aqueles 60%, 55% que decide. Boa parte desse pessoal não tem formação política, não tem essa compreensão, então eles ainda acham o discurso bonito, o discurso seduz e aí eles embarcam. Bom, Mais ou certo. O que foi? Você acha que não? Não, eu acho que tá mudando. Acho Tá que muito fraco, mudando. tá bem mais fraco. Tá muito mudando. Tanto que ele não, vamos dizer assim, ele foi reconhecido vencedor da eleição, só que foi ali, ó. Sim. Foi ali. Isso. Então, Campinas, o Colégio Eleitoral de Campinas é a maior que a diferença que teve. Então ele já chega de começo desgastado. Alguém que é acostumado a chegar Sim, num exatamente. parlamento em que ele Claro. tinha uma lua de mel, não teve. Tinha dinheiro sobrando, não tem. Tinha cargo a rodo, que dá para fazer um monte de esquema, não dá, porque agora tem um monte de Pois parlamentar vigiando. Então a festa já não é mais a Não é a mesma. mesma Ele já festa, não vai Teve um dançar drama. com a menina. E tem 37 outra. ministérios que ele criou Não, pra- sim. Ele criou pra mudar a carreta furacão. Eu acho que ele tá fazendo muita coisa. Cabe 3 aí infelizmente, ainda, cabe 3. atrapalhadas. E tem outra coisa. Essa eleição, todo mundo sabe, foi igual a Copa do Catar. Foi uma eleição muito Copa do Catar. Não vamos entrar em detalhes aqui, De maneira deputado, nenhuma. porque não vale a pena. A Copa do Catar foi em dezembro, foi esquisita. Tal. Essa eleição ela foi muito esquisita, mas... Por favor, coloque o recado de Dilma Rousseff Ou de Fábio para o Rabin. deputado agora, que vai... Vai ter que Olha lá, ó, enfrentar. dias piores virão, deputado. Dias piores. Fique tranquilo. Agora pra frente é só pra trás, daqui pra frente é só pra trás. exato. Eu gosto dessa Daqui frase, pra eu frente uso. é só pra Gostei trás. dessa aí, vamos lá. Eu uso essa frase. De agora em diante, como é que é? Daqui pra frente é só pra trás. Daqui E pra vai frente muito é só pra pra trás. trás. Deixa eu passar aqui o O Instagram serviço. do deputado é Polon MS. Esse é o Twitter. Isso é Twitter? É Instagram. É o Instagram. Instagram Polon com 2 L's para você que está no rádio, 2 L's NIMS de Mato Grosso do Sul. E o Twitter também, Polon Marcos, Polon com N e 2 L's no final. Deputado, muito obrigado pela sua presença.